Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre geometria analítica, mais especificamente figuras cônicas elipse. Bom, uma básica definição para elipse é: dados dois pontos quaisquer no plano F1 e F2, seja 2π a distância entre eles, a elipse é o conjunto dos pontos do plano cuja soma das distâncias a F1 e F2 é constante. Ou seja, temos aqui um plano cartesiano com a elipse. Dados os planos F1 e F2, a soma entre eles em qualquer ponto da elipse vai ser sempre a mesma. Temos exemplos aqui x e y. Temos também os elementos da elipse. Vale ressaltar que no plano cartesiano sempre vai se formar um triângulo retângulo, dado pela distância entre F1 e C, que forma o cateto Czinho, entre C e B, que forma o cateto Bzinho, e F1 e B, que forma a hipotenusa Azinho. Os principais elementos da elipse são os focos, que é dado por F1 e F2. Temos o centro da elipse, que é o C, que nem sempre vai estar no centro do plano cartesiano, ou seja, na origem. Temos a distância focal, que é dada pela distância entre F1 e F2. Como sabemos que Czinho é a metade desse percurso, podemos denominar a distância focal como 2 vezes o Czinho. Temos a medida do eixo maior, que podemos relacionar como a distância entre A e C, ou a hipotenusa Azinho. Então, a distância do eixo maior vai ser 2 vezes o Azinho. Temos a medida do eixo menor, que como a do eixo maior vai ser 2 vezes o Bzinho, podemos relacionar da mesma forma. E a excentricidade, que é um dos principais elementos da elipse. Na excentricidade, podemos calcular a excentricidade como a razão entre C e a hipotenusa A, sendo C o cateto aqui e A a hipotenusa. A excentricidade sempre tem que estar entre 0 e 1. E nunca pode ser 0 nem 1, pois se for 0 vai ser uma circunferência e se for 1 vai ser uma reta. E aí pessoal, vamos continuar agora com nossa aula de elipse. Vamos mostrar agora a equação da elipse. Bom, nós vemos aqui a nossa elipse no nosso plano cartesiano, onde ela tem o primeiro foco com a coordenada -c e 0, o segundo foco com a coordenada c e 0, e nós colocamos um ponto qualquer aqui com a coordenada x e y. Bom, pegando o barbante e colocando as pontas aqui no eixo maior, nós vemos que temos uma distância. Pegando o mesmo barbante com a mesma distância, nós colocamos a ponta aqui no foco 2 e no foco 1. E esticando, podemos ver que essa mesma distância é a distância que forma a elipse. Bom, como nós temos dois pontos, que seria o ponto nosso ponto qualquer e o foco, nós podemos utilizar a fórmula de distância entre dois pontos, que seria a raiz de x menos xo ao quadrado mais y menos yo ao quadrado. Aplicando aqui no nosso problema, nós colocamos raiz de x menos c ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado mais raiz de x menos c ao quadrado mais y 0 ao quadrado igual a 2a. Resolvendo isso aqui, nós temos raiz de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado mais raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2a. Bom, desenvolvendo, aqui obtemos a equação geral da elipse, que seria essas duas igual a nosso eixo maior. Desenvolvendo essa equação, nós chegamos até a equação reduzida, que é dada por x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Bom, agora nós vamos mostrar agora duas situações, que seria quando a elipse se encontra com o eixo maior paralelo ao eixo y e quando a elipse se encontra com o eixo maior paralelo ao eixo x. Bom, como temos aqui, a equação ela se dá por x menos xo ao quadrado sobre b ao quadrado mais y menos yo ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Isso quando o eixo maior
paralelo ao eixo y. Nessa equação nós temos onde XO e YO seriam as coordenadas do centro da elipse e B e A seriam os semi-eixos, onde A é o semi-eixo maior e B é o semi-eixo menor. A diferença entre essas duas situações é que na situação onde o eixo maior se encontra paralelo ao eixo Y, o B fica desse lado e o A desse lado. Já nessa situação, onde o eixo maior fica paralelo ao eixo X, eles trocam o lado, tá vendo? Acho que dá pra ver aqui melhorzinho, pessoal. Ó. Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouco e fazer questões sobre a distância focal e a excentricidade da elipse. Vamos começar com essa equação aqui. Temos que lembrar que a fórmula é essa aqui. Então, com base nisso, a gente pode determinar A e B. Aqui a gente pode observar que A ao quadrado é igual a 16. Logo, o A é igual a raiz de 16, que o A é igual a 4. Aqui a gente pode observar que o B ao quadrado é 9. Então, B ao quadrado é igual a 9, logo B é igual a raiz de 9, B é igual a 3. Certo? A gente vai determinar a distância focal. Lembrando que na distância focal sempre forma um triângulo retangular. Aí aqui teremos o A, o C e o B. O B e o C são os catetos, o A a hipotenusa. A gente vai fazer A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Sabemos que o A ao quadrado é 4 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais C ao quadrado. Fazendo tudo, a gente sabe que é 16. Passa o 3 ao quadrado, que é 9, negativo, e fica menos 9, igual a C ao quadrado. Descobrimos, então, que C é igual a raiz de 7. Sabemos também que a distância focal é igual a 2C. Então, a distância focal aqui é 2 raiz de 7. Para descobrir a excentricidade, a gente sabe que ela é igual a C sobre A. Já sabemos quem é C, que é raiz de 7, e quem é A, que é 4. Pronto, descobrimos. Agora, nessa equação, podemos observar que ela não está na forma normal. Então, o que fazemos? Devemos dividir tudo por 4. Então, dividiremos tudo por 4. A resposta fica mais y ao quadrado sobre 2 igual a 1. Aí a gente já pode observar aqui quem é A ao quadrado e quem é B ao quadrado. Vamos determinar A ao quadrado é igual a 4, logo A é igual a 2. B ao quadrado é igual a 2, logo B é igual a raiz de 2. Para descobrirmos agora a distância focal. Já sabemos que forma um triângulo com ângulo reto, que dá para fazer o teorema de Pitágoras. Então, vamos colocar aqui que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Sabemos que A é 2 e ele é ao quadrado, né? Sabemos que B é raiz de 2, só que aqui agora é ao quadrado, mais C ao quadrado. Aqui é 4, vai cancelar essa raiz aqui, fica igual a 2 mais C ao quadrado. Então, C é igual a 4 menos 2, né? Fica 2 e a potência que passou como raiz. C é igual a raiz de 2.
sabemos que a distância focal é igual a 2c, logo é igual a 2 raiz de 2. Agora vamos para a excentricidade. A excentricidade temos a formulazinha que é igual a C sobre A, que é igual nesse caso, C é raiz de 2, sobre A, que é 2. Pronto, essa foi a nossa aula. Pessoal, começando mais um vídeo de elipse, resolvendo questões. A questão solicitada pede que a gente determine a equação da elipse e nos fornece alguns dados, como os focos e a excentricidade. De cara, a gente pode calcular o 2c, que é a distância focal, que é igual a 8, porque da origem até ambos os focos nós temos uma distância de 4. Então, somando as duas distâncias, nós temos a distância focal, que é 8. E o C, que é a metade da distância focal, é 4. A questão também nos fornece a excentricidade, e nós sabemos que, pela fórmula, a excentricidade é igual a metade da distância focal sobre o semi-eixo maior, que é o A. Aqui a gente pode calcular o A, porque nós temos o E e o C, que acabamos de descobrir a partir da análise dos dados da questão. Então, nós temos que o E, que é o 0,8, é igual a 4 sobre A. Fazendo meio pelos extremos, nós temos que 0,8A é igual a 4. E nós temos que o A é igual a 4 sobre 0,8. O A é igual a 5. Porém, a questão pede que a gente determine a equação da elipse. E até agora nós temos o A e o C. Só que nós podemos perceber aqui no gráfico que a nossa elipse ela forma um triângulo retângulo, que é o triângulo que tem um ângulo de 90 graus. E sendo assim, a gente desenhou o triângulo aqui para melhor visualização. E nós podemos perceber que nós temos o A, que seria a nossa hipotenusa, e o C, que é um dos nossos catetos. Então, a gente pode calcular o B e descobrir o nosso outro cateto e aplicar na equação da elipse. Sendo assim, nós vamos ter que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A é o 5, então nós temos que 5 ao quadrado. O B nós queremos descobrir. E o C é o 4 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. B ao quadrado mais 4 ao quadrado, 16. Quem está positivo passa para o outro lado. Negativo. 25 menos 16, 9, que é igual a B ao quadrado. Nesse caso, a gente não precisa calcular quem é o nosso B ao quadrado, porque na fórmula da equação da elipse é B ao quadrado e não B. Mas caso fosse necessário a gente calcular quem seria o nosso B, nós teríamos que raiz de 9 é igual a B, e B é igual a 3. Agora, aplicando na fórmula de equação da elipse, nós temos que x ao quadrado sobre a ao quadrado, que a é o 5 que a gente calculou, 5 ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, que no caso é o 9, nós já temos o b ao quadrado, é igual a 1. E nós temos que a nossa equação da elipse é x ao quadrado sobre 25 mais y ao quadrado sobre 9 é igual a 1. E essa é a resposta da nossa questão.